Bom dia, gente, tudo bem? Mais uma segunda com o oráculo da semana, lua minguante, então a gente fica, né, num mood mais introspectivo, reflexivo. Então, eu escolhi o tarô da transformação do Osho, que tem aquelas parábolas baseadas no Zen, budismo, no Tantra, taoísmo. Eu adoro essas parábolas que fazem a gente refletir bastante, enfim, sobre a vida. Então vamos ver o que esse oráculo nos reserva para essa semana. Chama tarô da transformação, mas eu sempre gosto de explicar que não é tarô, porque ele não segue a estrutura do tarô, né? Seria mais o oráculo, assim, da transformação. Mas vamos lá. Segunda semana de agosto. Vamos ver que conselhos o Osho tem para nos dar. Desprendimento. Carta número 31. Vamos ver o que essa carta nos diz para essa semana. Desprendimento. Hakuin e o recém-nascido. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Aí primeiro tem uma mensagem e depois a historinha, né? A parábola. Continue a sentir algo dentro de você que não mude, independentemente do que aconteça na periferia. Quando alguém insultá-lo, concentre-se até o ponto em que você fique apenas ouvindo a pessoa, sem fazer nada, sem reagir, apenas escutando. Ela o está insultando, e depois alguém o está elogiando. Apenas escute. Insulto ou elogio, honra ou desonra, apenas escute. Sua periferia ficará perturbada. Olhe também para isso, mas não tente mudar nada. Apenas olhe, mantendo-se no seu centro, olhando dali. Você terá um desprendimento que não é forçado, que é espontâneo, natural. E depois que você tiver sentido esse distanciamento natural, nada mais poderá perturbá-lo. Aí é a historinha. Numa aldeia em que o grande mestre Zen Hakuin vivia, uma moça ficou grávida. O pai dela forçou-a a contar qual era o nome do pai da criança. Por fim, para escapar do castigo, ela disse que era Hakuin. O pai não disse mais nada, mas quando chegou a hora de a criança nascer, ele imediatamente levou o bebê até Hakuin e o pôs aos pés dele. Parece que essa criança é seu filho, ele disse, e depois descarregou insultos e mostrou seu desprezo pela desonra que aquilo representava. Hakuin apenas disse, é mesmo? E pegou o bebê nos braços. Onde quer que ele fosse, levava o bebê, envolto nas mangas de seu kimono esfarrapado. Durante os dias chuvosos e as noites tempestuosas, ele saía para pedir um pouco de leite nas casas vizinhas. Muitos de seus discípulos, considerando-o um fracasso, voltaram-se contra ele e o deixaram. Mas Hakuin não disse uma palavra. Enquanto isso, a mãe sofria por não suportar a agonia de ter se separado do filho. Ela confessou o nome do verdadeiro pai, e o próprio pai dela foi até Hakuin e prostrou-se diante dele, suplicando perdão. Hakuin apenas disse, é assim? E devolveu-lhe a criança. Para o homem comum, o que os outros dizem é muito importante, pois ele nada possui dele mesmo. Não importa o que pensem, isso não passa de opiniões das outras pessoas. Alguém diz, você é bonito. Outro diz, você é inteligente. E a pessoa vai acumulando todas essas opiniões. Está sempre com medo da opinião pública, do que as pessoas vão dizer, porque tudo que ela sabe sobre si mesma é o que as pessoas lhe disseram. Se as pessoas mudarem de ideia, elas a deixam desnuda. Assim, ela não sabe quem é, se é feia, se é bela, inteligente ou tola. Ela não tem ideia, nem uma vaga ideia de qual é seu próprio ser. Ela depende da opinião dos outros. Mas aquele que medita não precisa da opinião dos outros. Ele conhece a si mesmo, por isso não importa o que os outros digam. Mesmo que o mundo inteiro diga alguma coisa que vá contra a sua própria experiência, ele irá simplesmente rir. No máximo, essa poderá ser sua resposta. Ele, contudo, não irá tomar nenhuma atitude para mudar a opinião das pessoas. Quem elas são? Elas não se conhecem, mas ainda assim tentam rotulá-lo. Aquele que medita vai rejeitar qualquer rótulo. Ele simplesmente dirá, sou aquilo que sou e é desse jeito que vou ser.
Interessante. Reflexão para essa semana, o desprendimento da opinião alheia. Ah, isso é difícil, hein? Não. Isso aí é difícil, porque é isso, né? A gente se prende tanto às críticas quanto aos elogios, mas mais às críticas, né? É incrível, né? Como que a gente... Às vezes a gente recebe um monte de elogio, mas tem uma pessoa que faz um comentário mais torto e tal, e a gente foca nisso, né? É impressionante. Mas enfim, a gente fica aí. Ai, essa reflexão para o desprendimento, o desapego da opinião dos outros. Assim, é importante, né? Também não levar essa história para o lado da arrogância, né? De tipo, eu sou maravilhoso, a opinião dos outros não importa, o que vale é o que eu penso. Acho que não é por aí, né? A moral da história não é essa, né? É de entender que se a gente medita, como eu sempre falo aqui, a gente medita, a gente tem momentos de silêncio para cada vez mais entender o que é a nossa essência, o que é importante pra gente, o que é a nossa verdade. E a gente, né, não só entender isso, mas também agir de acordo com a nossa verdade, né? Assim, ser coerente, né, com a nossa essência nas nossas atitudes, né? Se a gente vai caminhando para isso, é isso. O que os outros acham, deixam de achar da gente, tipo, muito não importa, porque é isso, assim, a pessoa mal se conhece. Geralmente gente que critica muito os outros, né, que é muito fofoqueira, muito julgadora, enfim, gasta muito tempo da vida falando dos outros. É porque isso é uma maneira de fugir, de olhar para si mesmo, né, enfim, trabalhar as próprias questões. Então fica lá apontando o dedo para os outros, né? É isso, gente. É difícil, né? Porque a gente, nossa, vive num mundo do cancelamento, enfim, né, das redes sociais, que a gente se expõe muito à opinião dos outros. Mas é isso, tendo esse centramento, a gente acho que consegue, né, aos poucos ir se desprendendo da opinião dos outros. Claro que assim, né, essa opinião aí que, enfim, é julgamento de valor, né? Quando são críticas construtivas e tal, é outra questão. Mas eu acho que aqui o que fica é essa mensagem de se bancar, né? Entender que se eu sou de tal forma e ajo né, minhas palavras estão alinhadas com as minhas ações, é isso que os outros vão falar ou deixar de falar de mim, enfim, né? Não deve me afetar. Eu acho que é isso, né? A mensagem. E deixa eu ver, óleos essenciais, vou pensar, né? Que eu acho que essa coisa do amor próprio, né? Assim, de se entender, né? De entender a sua verdade e de se bancar. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Exige coragem também, né? Da gente se bancar quem somos de fato, né? A nossa autenticidade. Então, acho que é um mix aí da coragem com a coisa do amor próprio, da autoaceitação, né? Então, amor próprio, óleos essenciais florais, que tem essa coisa do feminino, do aconchego, do acolhimento, né? Assim, de se aceitar. Então, gerânio, quem aí puder, rosas, jasmim, neroli, incríveis. Ou então usa hidrolato, que é mais baratinho, tá? Hidrolato é a água da destilação, proveniente, né, da destilação dos óleos essenciais. Só resta uma água que é o que a gente chama de hidrolato. E ele é mais em conta, né? Principalmente para esses óleos essenciais mais caros. E a coisa é isso, né? De se aceitar e como eu sempre indico, óleos essenciais para meditação, para esse mergulho interno. Então, olíbano, mirra, sândalo, vetiver, que é essa coisa do centramento. Enfim, vários, gente. Sei lá, acho que é muita coisa da intenção também, né? Assim, ver aí os óleos essenciais que você tem em casa e às vezes aí você sente que algum ali vai te trazer isso que você está precisando. Acho que a intenção é muito válida também nessa parte vibracional, assim, dos óleos essenciais, sabe? Porque não é tanta parte química, né? Porque, claro, né? Óleos essenciais tem a parte química ali, que aí realmente não tem... É o que é, mas acho que a parte vibracional
dessa coisa do emocional, enfim, eu acho que vai de cada um também, né? Porque vai muito do cheiro, da coisa, da memória olfativa, tem certos aromas que despertam diferentes sentimentos, né, nas pessoas. Então eu dou sugestões aqui, mas eu acredito que também é muito da intenção. Então às vezes você não tem nenhum floral aí, mas tem às vezes uma lavanda, enfim, ou né, alguma coisa, um óleo essencial que te desperta esse sentimento de autenticidade, de estar alinhado com você mesmo. Tá valendo. É isso, falei demais. Beijo. Boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau.